A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que maravilha estarmos aqui mais um domingo pela manhã, na Assembleia de Deus, blindados no Senhor, para mais um culto da família com a Escola Bíblica Dominical. Estamos encerrando aqui um trimestre muito maravilhoso, onde nós estudamos a respeito da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e nós vamos dar início a essa aula nessa manhã, que é a nossa última lição. Eu convido você a estar em pé nessa manhã, para nós orarmos a Deus, agradecendo a Ele por esse privilégio tão maravilhoso de estarmos aqui na casa do Senhor. Se você tem um pedido de oração especial, manifeste-se nessa manhã, acreditando que Deus ouve e responde às nossas orações. Soberano Deus e eterno Pai, toda honra e toda glória nós te damos, Senhor, nesta manhã, por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, Senhor, onde há fartura de alegria. Obrigado, Senhor, pela noite especial que o Senhor concedeu a cada um de nós, e o privilégio de estarmos aqui na Tua casa, junto com os nossos irmãos, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Toma, Senhor amado, o primeiro e o último lugar, que o Teu nome seja honrado, glorificado e exaltado em nossas vidas, através da Tua palavra, Senhor. Aqueles que levantaram as suas mãos, pedindo uma oração especial, Senhor, o nosso pedido, a nossa súplica, é que nesta manhã o Senhor venha ouvir, responder, atender a oração, pedido para suprir a necessidade de cada um dos Teus filhos. Pai querido e eterno, em o nome de Jesus, nós Te louvamos e Te adoramos. Diga amém. Diga graças a Deus, tome seu assento. Vamos louvar com o hino da nossa harpa cristã, o hino de número 107, firme nas promessas de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Todos cantando com alegria. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor falhar, quando as tempestades vêm me assolar, verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Adore a Deus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Adorando a Deus. Firme nas promessas de me vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus, enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glórias a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã? Que maravilha é poder estar na casa de Deus, louvando a Ele,
glorificando e exaltando o seu santo nome. Parabéns para você que nessa manhã se disponibilizou a sair da sua casa, vir para a igreja, para a escola bíblica dominical, o culto da família, né? Um culto que não pode sair do nosso coração, da nossa mente, porque é onde nós temos a oportunidade de unir todas as famílias, todas as faixas etárias e poder estar aqui na casa de Deus, aprendendo mais da sua palavra. Glórias a Deus. Nós vamos estar estudando hoje a lição de número 13. Como disse anteriormente, nós vamos estar encerrando um trimestre muito maravilhoso, onde nós aprendemos assuntos doutrinários a respeito da igreja, o comportamento dela, né? O crescimento, a maturidade da igreja, dos cristãos, e isso é muito maravilhoso. Nós chegamos aqui depois de um percurso tão grande, tão extenso, onde nós viajamos com o apóstolo Paulo, né? Passando por Éfeso, Tessalônica, Colossos, né? Ele escrevendo as suas cartas aí, querendo resolver um problema na igreja de Corinto. E agora ele encerra essa primeira carta, falando sobre os seus planos, sobre a sua saudação para com os irmãos, o desejo dele estar lá presencialmente, né? Compartilhando com os irmãos as suas experiências, as suas maravilhas, e também falando sobre a solidariedade, que é algo que não pode sair de nós, onde Jesus sempre ensinou, sempre pregou, falando a respeito do amor, falando sobre a ajuda mútua, um precisando ajudar o outro. Isso aqui é muito maravilhoso. Então, olha só a lição de número 13, você que está com a sua revista aí nas mãos. Também nós queremos cumprimentar os nossos irmãos que estão aí nas suas casas, acompanhando, conectados conosco nesse culto ao vivo da Escola Bíblica Dominical e a família. Então, você também que está acompanhando, pode pegar a sua revista, pode pegar a sua Bíblia, abrir lá na primeira carta do apóstolo Paulo, no último capítulo que nós vamos estar estudando hoje. O assunto dessa lição de hoje é os planos e saudação final. Olha só que maravilha hoje nós chegarmos a esse tópico da lição estudando, né? Lembrando que nessas aulas da escola dominical nós estamos estudando os livros de capítulo por capítulo, versículo por versículo. Isso aqui é muito maravilhoso. Então, planos e saudação final, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 16. O texto áureo desta lição está em 1 Coríntios, capítulo 16, e o versículo de número 13, que diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Muito maravilhoso. Você vai ver aí que a gramática desse texto ela está bem sinalizada, né? Com cada pontuação, as suas vírgulas nos seus devidos lugares. Aí você vai, se a gente fosse pregar só esse texto áureo, a gente já ia aprender aqui muita coisa que o apóstolo Paulo nos ensinou. Olha, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Olha, isso aqui já é um alimento para a nossa alma, né? A gente vai buscar aqui cada ponto desse, a gente vai ver o que Deus está falando conosco através do seu servo, do apóstolo Paulo. Isso aqui eu caracterizo aqui como um exercício constante, né? A gente vai no médico, aí diz para o médico o que nós estamos sentindo. Aí ele vai avaliar, vai dizer que está muito magro, tem que se exercitar, vai dizer que está muito gordo, tem que fazer um exercício, está estressado, tem que caminhar, tem que fazer um exercício constante. Então, a nossa vida cristã, na fé em Cristo, ela também requer exercício. Qual é o exercício do crente? Né? A gente não vai se abster dos exercícios físicos, que isso aqui é importante nós tratarmos do nosso corpo, não é verdade? Mas também da nossa alma, da nossa fé. Vamos ler a palavra, vamos orar, vamos consagrar, vamos jejuar, vamos ajudar uns aos outros, vamos abraçar mais, vamos sorrir mais, não é verdade? Vamos estender mais as mãos, e a gente vai tocar um assunto aqui muito importante, porque hoje a gente cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor, mas antes, fora disso, também tinha um abraço, tinha um beijo com muito respeito, né? Um ósculo santo que o apóstolo Paulo fala. Então, esses ensinamentos aqui maduros que o apóstolo Paulo passou para a igreja servem para nós hoje. Nós precisamos estar mais juntos, mais unidos, e Deus sempre falou isso lá no Salmo 103. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam, né, unidos no Senhor. Então, isso aqui é muito maravilhoso. A nossa verdade prática, que ela traz também aqui uma orientação muito maravilhosa, diz que a vida cristã, cheia de fé e boas obras, é a mais eficaz pregação do Evangelho. Então, a gente vai ver por aí que existem muitos blá, 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 muitas palavras persuasivas de sabedoria, muitas motivações. Às vezes, as pregações elas deixam de ser
palavra pregada para ser palestras motivacionais. Nós não precisamos disso, nós precisamos da palavra. Os próprios discípulos disseram: para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Isso não quer dizer que palestras motivacionais, que um conselho de alguém não venha surtir efeito na gente, que às vezes a gente precisa só de uma injeção de ânimo, né? Te levanta, toma uma atitude na tua vida, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai ocupar a tua mente. Essas coisas são boas, mas a palavra é ela que sustenta, é ela que alimenta, né? O próprio Deus disse isso lá no Antigo Testamento. Jesus trouxe para o Novo Testamento, dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é verdade? E Jesus mesmo disse isso usando um texto dos profetas do Antigo Testamento, dizendo: passará o céu e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Olha, então, não podemos desprezar de hipótese alguma, ou até mesmo não podemos substituir nada, né, pela palavra. A palavra, ela tem que ter a prioridade, a primazia, até nas nossas atitudes. Antes de tomar uma atitude, antes de resolver alguma situação, vamos buscar orientação na palavra. Isso aqui que é fundamental para a nossa vida. Então, a vida cristã cheia de fé e boas obras é a mais eficaz pregação do Evangelho. Isso quer dizer a fé e a ação, não é verdade? Vamos utilizar a fé e vamos utilizar a ação, ou seja, a atitude, a prática. Então, em vez de ficarmos muito em teoria, vamos pegar aqui, olha, a nossa vida cristã cheia de fé. Que maravilha a gente encontrar uma irmã, um irmão, quando a gente está enfrentando luta, dificuldade, aí vem uma irmã: não, irmão, estou com você, vamos, onde é para ir? Eu vou com você. O que é para resolver? Eu vou lá, você não sabe fazer? Eu conheço alguém que sabe, então vamos lá. Dá uma força para um, dá uma força para outra, aí o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Por quê? Porque a pessoa vem e diz assim: olha, no momento de muita dificuldade, Deus trouxe a irmã Sandra e me trouxe uma palavra. Não é verdade? Que maravilha! Então, a fé e a ação é realmente o que nós precisamos para a nossa vida. Então, nós vamos estar estudando aqui na nossa leitura bíblica, que é 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo de número 24. Que maravilha! Então, olha aí na sua revista, na introdução da nossa lição, a gente já aprende com o apóstolo Paulo e o comentarista aqui, que é muito produtivo quando há a ajuda mútua, né? Imagine que exista aí, por exemplo, um carro que cai em bueiro. O motorista aí sabe conduzir o carro, mas ele sozinho não vai conseguir tirar aquele carro do bueiro. Isso já aconteceu comigo, né? Então, imagine que se não tiver um guincho ali, você sozinho consegue levantar aquele carro e tirar do bueiro? Não consegue. Então, coloque uma pessoa ali no volante, por exemplo, e vem 2 ou 3 ou 4 e levanta aquele carro e você engata a ré e aí o carro sai. Então, olha só o quanto é produtivo. Aí a pessoa vai sair do carro e vai dizer: olha, muito obrigado porque você veio me ajudar. Olha, muito obrigado para vocês aí que saíram da casa de vocês e vieram me ajudar. Então, é muito produtivo quando há ajuda mútua. Então, veja o que o apóstolo Paulo vai ensinar para a igreja de Corinto. Se eu fosse traduzir aqui, ele diria assim: olha, em vez de vocês ficarem disputando um contra o outro, um querendo ser melhor do que o outro, um profeta querendo ser melhor do que aquele que revela, aquele que tem a revelação quer ser muito melhor do que aquele que sonha, aquele que cura, não é muito melhor nós estarmos todos juntos no mesmo lugar, tendo a mesma mentalidade? Foi isso que nós estudamos nas primeiras lições dessa carta do apóstolo Paulo. Então, esse gesto do apóstolo Paulo, de se dispor a ensinar a igreja de Corinto a se fortalecer através da ajuda, da fé e da ação, foi um gesto realizado para aliviar a necessidade e o sofrimento. Porque havia muitos necessitados, havia muitas pessoas que precisavam da ajuda. Nos nossos dias não é diferente. Às vezes nós estamos na igreja assistindo o culto, nós vemos muitos irmãos, até elogiamos: olha, irmã, essa roupa que a senhora está usando hoje é muito bonita, é muito maravilhosa. Olha essas crianças como elas estão bem vestidas, mas às vezes não sabemos o que está acontecendo por trás dos bastidores. Não sabemos a luta, a necessidade daquela pessoa, o sorriso que está ali no rosto, de repente não é o sorriso verdadeiro, aquela pessoa está com um sorriso que não é seu, porque por trás tem muita luta, muita dificuldade. Ela veio para a igreja não se arrastando, mas ela veio para a igreja e disse assim: não, eu vou porque eu preciso ouvir uma palavra, eu vou porque eu quero cultuar a Deus. Mas as forças contrárias da vida, das circunstâncias, de repente
tentaram puxar aquela pessoa para trás. Não é verdade? Então é muito importante que esse gesto que o apóstolo Paulo ensina à igreja de Corinto esteja também entre nós, de nos preocuparmos uns com os outros, de procurar saber se o irmão está precisando de alguma ajuda, de procurar saber se eu posso fazer algo, né, para suprir a necessidade de alguém, porque nem todo mundo vai chegar para um outro e dizer o que está se passando. Mas muitas das vezes aquilo que nós estamos passando se, né, transfere num semblante. A gente percebe um irmão com um olhar cabisbaixo, mais triste, um sorriso assim meio que forçado, porque a luta, só nós que sabemos aquilo que nós passamos. Só nós que sabemos o tamanho da dor que nós estamos suportando. Não é verdade? Então, por isso que o apóstolo Paulo teve essa necessidade de transferir isso para a igreja. Porque, olha, nem toda vez eu vou estar aí com vocês. Então, é importante que vocês que estão aí como corpo de Cristo possam se ajudar. Por isso que em algumas lições anteriores, o apóstolo Paulo falou a respeito dos membros do corpo. Pode, porventura, a mão dizer que não precisa do pé? Não é verdade? Pode o olho dizer para a boca que não precisa dele? Não. Então, todos são membros diferentes, mas têm a mesma finalidade, que é edificar o corpo. Não é? Não tem aquele ditado antigo que diz que uma mão lava a outra? Né? Então, nós também, como corpo de Cristo, somos assim, para ajudar uns aos outros. E o ponto número 1 dessa lição, que ele fala sobre o valor da solidariedade. Aqui vamos estudar o versículo 1 já e o versículo de número 4. Ele fala a respeito das obras. E nós já estudamos em lições anteriores que nós aprendemos que as obras não salvam, elas não têm poder salvífico, mas elas contribuem. Tá? Então eu coloco aqui que as obras, elas não têm força para salvar, mas a partir do momento em que eu me omito a ajudar alguém, eu cometo pecado, é o pecado por omissão. Se eu cometo um pecado por omissão, logo o pecado me afasta de Deus. E se o pecado me afasta de Deus, eu corro o risco de, em duas situações, perder a minha salvação. Qual delas? Primeiro, eu morrer naquele pecado, ou a igreja ser arrebatada e eu ficar por conta daquele pecado. Porque eu tive possibilidade de ajudar e não ajudei porque eu não quis. Então eu não posso focar só os meus olhos como igreja apenas na salvação pelas almas. Não, eu não posso focar, dizer, não, nossa preocupação aqui é só na salvação das almas. E aí a gente salva as almas e o corpo perece. A gente salva as pessoas, traz para a igreja e elas vão continuar passando fome, elas vão continuar andando com roupa rasgada, elas vão continuar sofrendo as doenças porque não tem um recurso para comprar um remédio, e eu tenho condição de comprar um remédio e ajudar a irmã que precisa, o irmão que precisa, comprar um sapato para alguém, comprar uma roupa para alguém, comprar 1 quilo de alimento, ajudar na ação social da igreja e poder me envolver na obra de Deus a fim de que toda a igreja tenha motivo e satisfação para estar no culto e prestar o melhor culto de louvor a Deus. Porque é muito fácil você sair da sua casa, vir para a igreja, cultuar a Deus, terminar o culto, voltar para a sua casa, ligar a televisão, esquentar a janta, reunir a sua família, comer, e aquele que não tem. Então, é esse um dos pontos que nós como igreja precisamos nos atentar. De repente, olhar um para o irmão e dizer, irmão, como é que está? Está tudo bem aí? Está precisando de alguma coisa? Se precisar, fala comigo aí, né? Eu não tenho muito para lhe dar, mas eu posso dividir aqui um pouco que eu tenho, dar para você, para que eu e você possamos andar juntos aqui na fé e na ação também. Então, o apóstolo Paulo diz aqui, olha, a ênfase da salvação de almas não pode servir como desculpa para fecharmos os olhos à realidade ao nosso redor. Principalmente quando os nossos próprios irmãos na fé estão passando por necessidade. Então, olha só, o que estamos falando aqui não é que a irmã Sandra veio me falar alguma coisa, a irmã Ruth me falou alguma coisa, o pastor Campelo me trouxe uma informação. Não, isso aqui já acontecia lá. Enquanto o culto estava rolando, pegando fogo, gente profetizando, gente revelando, gente estava ali utilizando-se dos dons espirituais, gente orando, buscando demonstrações, os dons de poder, mas o dom da demonstração do amor, olha, zero. Então Paulo disse, por um acaso foi eu que morri por vocês? Foi Apolo que morreu na cruz? Foi Pedro que foi crucificado? Não, nós somos um corpo, e ainda disse, para com a meninice de vocês e tenham a mesma mentalidade.
Então, olha só o texto áureo que ele está dizendo aqui: sede vigilantes, permanecei firme na fé e portai-vos varonilmente. O que é isso, portar varonilmente? Como homem maduro. Para de meninice. Para de estar levando conversinha, ouvindo o que o outro fala. Não, toma uma postura de homem e toma atitude, porque um homem, ele toma atitude. O homem, ele tem ideias maduras. É por isso que tem muita gente aí que não tem sucesso na vida, porque se envolve com meninos, que não tem maturidade, não tem nem visão, não sabe nem o que quer ser na vida, quanto quer ganhar, o que ele quer se formar, o que ele quer ser. Isso aí é errado. Então o apóstolo Paulo está falando aqui a questão espiritual na igreja. Então, às vezes, a gente fica muito com o que os outros falam e esquecem a palavra. E o apóstolo Paulo está trazendo, eu fico imaginando aqui na minha mente, que o apóstolo Paulo, acho que uma corda, a maior de todas, ele laçou todo o povo e está trazendo para o eixo, dizendo aqui, a igreja tem que andar aqui, ó. Não é verdade? A igreja tem que seguir esse caminho aí. Não, mas eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, parem com isso, vamos seguir aqui. Então, existiam pessoas, líderes de igrejas, que se preocupavam só com a casa cheia. Não, aqui nós só nos preocupamos com a salvação. Aqui a gente não se preocupa com cesta básica, aqui a gente não se preocupa com ação social, aqui é só salvação de alma. E aí? Vamos salvar a alma das pessoas e depois elas vão sair lá no mundão e vão sair levando informações distorcidas. Por quê? Porque elas precisaram de uma ajuda e se negaram, porque eles se preocupavam só com a alma. Então, aqui o valor da solidariedade, que é o que nós estamos estudando a respeito nessa lição. Olha só o ponto número 1. Ajuda a igreja em Jerusalém. Ele diz, e quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as várias dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Então, o que ele ensina aqui? Olha, com o efeito da graça salvadora, devemos ativar o sensor da ajuda voluntária ao próximo. O que ele está informando aqui? Na época, um profeta conhecido como Ágapo, está aí na sua lição, ele profetizou uma grande fome em Jerusalém. Então, olha só, Jerusalém passou, mesmo ela sendo uma potência religiosa na época, né, ela sendo o centro da religiosidade, ela passou por um cumprimento profético, de muita fome. Ele diz aqui, olha, Ágapo era um profeta oriundo da região da Palestina, que se anteviu à perseguição e prisão de Paulo em Jerusalém. Ele profetizou essa fome, e ele diz aqui, olha, que em meio a esse caos anunciado, quando Paulo ficou sabendo desse anúncio dessa profecia, disse, olha, fui informado aí através de um profeta, que vem sobre Jerusalém uma grande fome. Então veja, se vem uma grande fome sobre a cidade de Jerusalém, será que essa fome, ela atingiria somente os de fora da igreja? Será que a pandemia do coronavírus, ela veio para atingir somente a China? Ela veio para atingir somente outros países, mas o Brasil não? Será que essa pandemia do coronavírus, ela veio para atingir somente os ímpios? Não, a igreja também, os crentes também, nós que estamos aqui. Quantos aí partiram em meio a essa pandemia? Ímpios e crentes também. Então, enquanto a igreja estiver na terra, ela ainda está sujeita às intempéries de ambos os lados. Então, quando Paulo ouviu essa profecia dizendo que vinha sobre Jerusalém uma grande fome, logo que foi o que ele fez? Reuniu a igreja e disse, olha, eu acho bom que vocês comecem logo a se ajudar. Não é verdade? Começa logo aí ver os irmãos que são, porque a gente sabe, nós que estamos convivendo aqui na igreja, a gente sabe, vamos ser franco aqui, a gente sabe quem tem e quem não tem, a gente sabe quem tem muito e quem tem pouco, a gente sabe quem precisa e quem não precisa. Então a igreja, Paulo como líder da igreja, ele logo se antecipou, disse, olha, vamos logo começar aqui, eu vou mandar uma carta para as igrejas dizer que a gente precisa enviar para Jerusalém oferta, a gente precisa enviar para Jerusalém mantimento, a gente precisa enviar para Jerusalém ajuda. E tinha gente que não queria ajudar. Não, isso aí é um problema de Jerusalém, não tem nada a ver com Tessalônica. Quem sabe a igreja de Éfeso podia dizer, não, isso aí é um problema deles lá, eles têm mais é que orar mesmo. Né? Nós estamos aqui, por exemplo, mas tem muitos irmãos aí ribeirinhos, às vezes a gente pensa muito na África, não menosprezando nossos irmãos lá. Às vezes a gente pensa muito em ser missionário e querer pegar o mundo aí, viajar de avião para um lado e para outro. E o vizinho do nosso lado, que mora bem no lado da nossa casa, que não é crente, que vive num pé de guerra lá,
precisando de ajuda, pessoas que a gente passa, às vezes, a gente até vai para a igreja, a gente acaba se enquadrando ali na história do samaritano, não é verdade? Às vezes a gente passa com a Bíblia, do lado de um mendigo, do lado de uma pessoa que está dependente do álcool, da droga, e precisa da nossa ajuda, mas a gente quer olhar lá para a África. Se a gente não está preparado para ajudar os que estão aqui perto de nós, dirá os que estão longe. Então o apóstolo Paulo, o que foi que ele fez? Ele logo se antecipou. Então, em meio a esse caos anunciado, Paulo ergue-se, olha só, ele se levanta, né, ou seja, ele toma uma atitude, uma ação, que nós vimos aqui na nossa verdade de prática, que é a fé e a ação. Paulo ergue-se para incentivar os cristãos a realizar a caridade. Olha só, de repente, o pastor Raimundo não tem recurso financeiro para bancar uma ação social, mas eu posso me levantar porque eu tenho voz, eu posso bater na porta de um, eu posso bater na porta de outro, eu posso pegar o microfone e dizer, irmãos, nós precisamos fazer uma ação social, às vezes por questão de ética, a gente não precisa dizer o nome da pessoa, mas a gente pode dizer, olha irmão, existe entre nós 1, 2, 3, 4, 5, 10 famílias que estão precisando da nossa ajuda. De repente eles têm lá o alimento, mas quando chove molha toda a casa, quando chove alaga tudo, a gente pode, quem é que tem, se não tem dinheiro para comprar um aterro, mas alguém tem um aterro no quintal que a gente possa carregar e levar e fazer acontecer. O apóstolo Paulo se levantou para incentivar os irmãos, e olha, não existe nada melhor do que pelo menos alguém, como um porta-voz, se levantar para incentivar os irmãos a fazer alguma coisa. Mas hoje parece que, e a Bíblia diz isso, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não, parece que as pessoas hoje só querem fazer algo se tiver algum retorno para elas. Parece política, né? Olha, se você votar em mim, eu for eleito, eu vou fazer. Por que só vai fazer se for eleito? Quer dizer que se não for, já eles sendo eleitos já esquecem da gente, quanto mais se não forem eleitos. Não é verdade? Então, nós como igreja não podemos depender dessas pessoas que prometem e não cumprem. Nós como igreja temos que fazer acontecer. Por quê? Porque nós acreditamos em um Deus que tem condições de nos ajudar, de fazer cair chuva do céu sobre a terra e fazer com que a terra se torne produtiva, né? De repente aí Deus realiza um milagre na vida da irmã, a irmã se levanta e diz assim, olha irmão, de repente ela nem quer se identificar, mas ela chega aqui, olha irmão, Deus me abençoou e mandaram entregar aqui, olha, ela aí traz aqui, Deus abençoou. E se eu como cristão, se você como cristão não quiser fazer, como nós citamos aqui o pecado da omissão, Deus vai usar o ímpio lá fora. E isso é bíblico. Olha lá em Malaquias no capítulo 3, quando ele fala do dízimo e da oferta. Quando as pessoas estavam trazendo uma oferta que não era aceita, um dízimo que não era aceito, foi que Deus disse assim, pega essa tua oferta aí, pega esse teu dízimo, leva para o governador para ver se ele aceita. Está lá na Bíblia. Leva lá para o teu patrão. Aí Deus diz assim, vocês respeitam o governador, vocês honram o líder, o chefe de vocês, o patrão de vocês, mas a Deus vocês não honram. Aí Deus diz assim, eu vou trazer de longe. Eu vou trazer de longe pessoas que vão contribuir, que vão manter. Isso quer dizer o quê? Deus não depende de mim. Deus não depende de você. A obra é dele. Ele só quer que nós tomamos uma disponibilidade de fazer. O que ele diz lá em Ageu? Eu sou o dono do ouro e da prata. Você quer fazer? Deus vai dar recurso. Você quer fazer? Deus vai dar condições. Você quer fazer? Deus vai abrir porta, Deus vai abrir janela. Que ele diz aqui, eu vou abrir a janela do céu e vou derramar bênçãos sem medidas. Deus só quer voluntários que se disponham a fazer a sua obra. Amém? O ponto número 2 da lição, que fala da urgência da ordem, diz o texto, quanto à coleta para os santos, ele está se referindo aos cristãos. Nós já falamos aqui nessas lições que nós já estudamos, a respeito da igreja, que havia os chamados e os santos, né? Eram chamados e os santos. Os chamados, os santos são todos nós que estamos aqui, que nós fomos retirados. A palavra santo quer dizer retirado, separado. Então nós fomos separados do mundo e viemos para a maravilhosa luz de Deus, então nós somos santos. Mas existem os chamados para ser santos, que são aqueles que estão na linha de frente, que assumem uma missão, que assumem uma obra, né, que separa tempo seu para estar escrevendo, separando tempo para ensaiar um louvor, para preparar um irmão, ajudar. Esses são os chamados meus, que são, além dos santos que vieram, esses foram os chamados. E o que ele diz aqui? Olha, quanto à coleta para os santos, o que ele está dizendo aqui? Quanto à coleta para os irmãos da igreja,
de Jerusalém, que vão passar por essa crise, ou quem sabe já estavam até passando, ele diz aqui, ó, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Então, olha, Paulo não estava tratando de um assunto de primeira mão, ele já tinha experiência. A igreja da Galácia também já tinha passado por essa orientação de separar suas ofertas, porque quando Paulo passasse, ele não podia perder tempo, porque a ordem era urgente. Tinha que ser antes. Olha, imagine só, por exemplo, a Venezuela numa crise que ela enfrenta, você entrar com uma cesta básica perto de pessoas que estão morrendo de fome. Você não vai conseguir atender aqueles a quem você queria ajudar. Então, Paulo já queria logo preparar antes que a fome chegasse. Por quê? Porque ele queria ajudar os irmãos que estavam servindo a Cristo lá na igreja em Jerusalém. Então, olha o que ele diz aqui, ó. A urgência era tamanha que Paulo não só pede, ele praticamente ordena. Então, olha, ele coloca como aqui, né, uma ordem. Eu preciso que vocês separem um pouco daquilo que vocês têm, para que a gente possa ajudar esses irmãos e não deixar com que esses irmãos se sintam atingidos de forma que eles se transformem em algo pesado para a obra de Deus. Agora, olha o que nós aprendemos aqui. Mesmo sendo uma ordem de Paulo, ninguém era obrigado a dar mais do que podia. Então, quando o seu pastor, ele pede para você ajudar na obra, ele não está dizendo que você tem que secar lá a sua despensa, porque você precisa ajudar ou suprir a necessidade do irmão. Não, de hipótese alguma. Se vai ficar pesado, se vai faltar para você, então é melhor você não dar. Para depois você dizer assim, olha, eu tinha só 1 quilo de arroz aqui, aí o pastor pediu, eu dei, agora eu fiquei sem nada. Então é melhor não dar. Mas se você tem 2 e quer dar meio, então dê meio. Você tem 2 e quer dar 1 e ficar com 1, então dá. O importante é que você está fazendo parte daquele projeto. E se você fizer parte desse projeto com fé, Deus não vai deixar faltar. Como aconteceu lá com o profeta Elias. Aquela mulher tinha o quê? Um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Quando ele utilizou-se da palavra de Deus e ela acreditou, quando ele disse, da tua panela a farinha não vai faltar e da tua botija o azeite não vai terminar até o dia, olha só, até o dia em que Deus mandar chuva sobre a terra. Talvez ela poderia dizer, se fosse um crente tá, como eu, por exemplo, podia dizer assim, mas quando será? Já aconteceu isso com você? Alguém disse, irmã, me presta aí R$50, quando eu receber eu lhe dou. Não, mas quando é que você vai receber? Não, quando é? Esse aí, quando é? Diga aí uma data, eu não sei, então não vou poder dar. Aquela mulher podia dizer isso, mas não, ela acreditou, entrou na sua casa, fez um bolo para o profeta, e diz a Bíblia que ela, o profeta e o filho dela comeram muitos dias, até o dia em que Deus mandou chuva sobre a terra. Qual é o nosso segredo dessa vitória? É acreditar na palavra de Deus. E o apóstolo aqui, ele está dizendo que essa necessidade de ajudar alguém é urgente. Imagine uma pessoa chegar para você com fome e dizer assim, irmão, eu não tenho nada para comer em casa. Tá, irmão, vamos orar que Deus vai providenciar. Não, mas Deus vai providenciar quando? Eu preciso agora. Não é verdade? Olha, eu moro lá em Coraci, eu vim assistir o culto, terminou o culto, eu tenho que ir embora, eu não tenho dinheiro para pagar o ônibus. Não, vamos orar que Deus vai providenciar. Como vai providenciar, irmão? Está escuro, já vai madrugar, que vai amanhecer, eu preciso agora. Então, a necessidade de ajudar é urgente. Então, o fato de ser urgente, você não é obrigado a fazer de má vontade. Tem que ser algo que voluntário, com amor, com dedicação. Amém? Olha o ponto número 3. O primeiro dia da semana. Os judeus, eles começaram a valorizar mais essa questão do primeiro dia da semana, foi o dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Era um dia propício para que as pessoas iam ao templo cultuar a Deus, levar suas ofertas. Então, disse, olha, então, já que o primeiro dia da semana é o dia que as pessoas estão mais abastecidas, fizeram as suas colheitas, né? Estão trazendo as suas primícias, então, eu acredito que esse dia é o melhor dia que nós temos para ofertar, né? Normalmente, as pessoas no início do mês, no início da semana, elas já estão com as suas rendas ali preparadas para trazer a sua oferta. Quem trabalha com venda está vendendo a semana toda, vendeu segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí já no sábado à noite já começa a conferir toda a verba lá, né? Aí separa o capital, está aqui o lucro, está aqui a minha oferta, está aqui o dízimo. Essa é a hora. Porque dizer que vai ajudar, que vai ofertar quando não tem, isso aí é muito fácil.
O difícil é dizer que vai ajudar quando tem. Não, mas isso aqui, eu vou tirar isso aqui para ajudar. Vai faltar aqui. Olha, não. Quando a gente começa a olhar para dentro da palavra e ver que o apóstolo Paulo está dizendo que a necessidade ela é urgente, e que o primeiro dia da semana, olha só o versículo 2 do capítulo 16. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha a parte em casa, conforme a sua, olha só, conforme a sua prosperidade. E vá ajuntando para que se não façam coletas quando eu for. Uma questão de ordem, tá? É uma questão de ordem. Que às vezes a pessoa chega aqui, olha, vamos levantar uma oferta para ajudar o irmão ou a irmã, aí pega a carteira, poxa, hoje eu não trouxe nada. Então, até a questão da oferta na igreja, olha, hoje tem culto. Aí você vem para o culto, você é um contribuinte, você é um ofertante, você é um dizimista, então não deixe o seu recurso em casa. Quando você chegar na sua casa hoje, olha, isso aqui é está aqui meu dízimo, isso aqui é a minha oferta. Você quer incentivar os seus filhos a ofertar? Também dê a eles o recurso. Olha, quando a gente for para a igreja, que for o momento da oferta, você vai lá e oferta também ao Senhor. Então é algo organizado. Quando sair de casa, já vem com o propósito. Porque pode correr o risco, um exemplo, de estar com a carteira cheia, porque quando acabar o culto, a gente vai para o churrasco, vai para a pizzaria. Aí quando for a hora da oferta, ele vai abrir a carteira e vai dizer, será que eu dou essa aqui? Será que eu não dou essa aqui? Não, essa aqui, olha. Aí, sabe, o inimigo, ele já se manifesta naquela hora. Epa, tu vai dar a tua oferta, vai dar teu dinheiro aí, olha. Não é verdade? Então já em casa, já separa. Aí tem gente que vai olhar lá o dinheiro e vai dizer, eu acho que eu vou dar isso aqui na oferta lá, porque é esse dinheiro rasgado aqui, esses 10 reais. É esses 50 reais que está com uma fita durex eu vou dar aqui. Não, traga o melhor. Traga a melhor nota. Separe o melhor para Deus. Você não quer sempre que Deus lhe dê o melhor? Então separe o melhor para Deus. Separa o dinheiro mais novo. Né? Às vezes a pessoa não tem nem opção de dar uma oferta. Na passada, olha para a geladeira, vê umas moedinhas, já pega as moedinhas. Não, traga o melhor para Deus, para que Deus possa lhe retribuir sempre o melhor. Porque para Deus não existe nada melhor do que a gratidão. Não é verdade? Às vezes quem trabalha com vendas em comércio sabe. Quando o seu cliente vai pagar que, poxa, aquele dinheiro não tem um outro. E por que para Deus tem que ser assim? Não, para Deus tem que ser o melhor. Porque tudo de Deus vem para nós como o melhor de primeira mão, né? Então, no primeiro dia da semana, geralmente no domingo, ou seja, o primeiro dia da semana, os fiéis se reuniam e ofereciam suas ofertas como forma de agradecimento. Está lá em Atos 20, versículo 7. Então, hoje é o primeiro dia da semana, então hoje é o dia que nós temos de ofertar o melhor para Deus, na nossa vida, no nosso louvor, na nossa adoração, chegar na igreja, dobrar o nosso joelho e passar pelo menos, no mínimo, 5 minutos orando a Deus, agradecendo a Ele por ter nos livrado até na saída da nossa casa. Às vezes eu vou andando na rua assim, aí, despercebidamente, eu vou atravessar uma rua e eu vejo uma moto freando, digo, Senhor, muito obrigado por ter me livrado de um acidente. Então a gente não sabe o que pode acontecer quando a gente vai atravessar a rua, a gente não sabe o que pode acontecer até quando a gente vai entrar na porta da nossa casa, a gente não sabe. Então, Senhor, cheguei aqui, Senhor, muito obrigado por ter me possibilitado de chegar aqui em paz. Olha, vai acabar o culto, vamos para cá, Senhor, me leva em paz, em segurança, me guarda. Quando chegar em casa, Senhor, obrigado por ter nos trazido em paz, obrigado pelo culto. Né? Então, quando a gente fala assim, oferta, não se fala só em recurso financeiro, também se fala em gratidão da alma, do espírito, do nosso corpo. Mas se tem condições de ofertar um recurso para manter a obra de Deus, faça o melhor. Expresse a sua gratidão a Deus, isso aqui eu vou fazer o melhor. E às vezes tem pessoas que até dizem assim, não, assim, olha, se fosse eu o zelador dessa igreja aí, eu acho que eu botava uma cortina assim, assim, assim. Porque está olhando de fora e está criticando, mas vai lá, então faz. Assume essa responsabilidade e faz o melhor para Deus, isso vai refletir em bênçãos na sua vida. Então o apóstolo Paulo está orientando, e ele diz aqui que Paulo estava aproveitando o ensejo para sensibilizar o coração dos fiéis a doarem generosamente conforme a prosperidade de cada um, que é o versículo número 2. Observemos que é proporcional ao que tinham, segundo a prosperidade dada por Deus a cada um, nada a quem ou além disso. Olha só, então Deus não quer nada além. Deus não quer nada que venha a ser pesado para você. Faça conforme a sua prosperidade. Olha, pastor, eu quero ajudar aqui nessa obra, né? Mas eu tenho condição de dar isso aqui. Então, se você só tem condição de ajudar isso aqui é tudo que você tem. É a oferta da viúva pobre. Tem gente que poderia até
dá 1 milhão, mas não foi de gratidão, não tem valor nenhum, porque preço é uma coisa, valor é outra. É isso que nós precisamos diferenciar. E o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é o valor da solidariedade, o valor e não o preço. Porque ele dizia, se você está precisando, quanto é que eu pago? Quanto é? Isso aí é fácil, né? Eu tenho dinheiro suficiente que eu vou lá e compro, então isso aqui é preço. Olha, isso aqui está difícil, mas eu não tenho recurso, mas eu tenho um cartão, vou passar isso aqui. É sacrifício? Então é valor. Né? É valor. Então, o apóstolo Paulo está levando a igreja, incentivando os irmãos a contribuir conforme a sua prosperidade. Tá? O ponto número 2 da lição, que fala sobre os projetos de Paulo, Paulo, vendo tudo o que estava acontecendo, eu fico imaginando que Paulo ele tem uma visão de um drone, ele olha de cima para baixo, ele está vendo assim a longa distância. Né? Então, quando ele vê isso aí, ele cria projetos. Nós que estamos envolvidos na obra de Deus, a gente também cria projetos. Né? Olha aqui, eu assumi uma missão aqui, seja a missão das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, da escola dominical, do louvor, da terceira idade, do serviço social. A gente já começa a fazer planos, fazer projetos, que é o assunto da lição, planos e saudação. Então, no projeto de Paulo, no versículo 5, versículo 6, ele faz um projeto. Qual era o projeto? Irei, porém, ter convosco. Olha só, Paulo não estava muito afim de tratar desses assuntos só através de carta. Né? Tratar das coisas pelo WhatsApp aqui é fácil. Ai, pastor, eu estou precisando aqui de uma oração, de uma visita. Aí pega o celular aqui. Eu irei ter convosco. Eu vou aí. Quando? Quando Deus permitir. Né? Mas a necessidade é urgente, pastor. Eu preciso que o senhor venha aqui orar. Irmã, preciso que a senhora venha aqui. Olha, eu não tenho ido para o ensaio. Eu não tenho ido para a escola dominical. Passe por aqui. Olha, irmão, quando der eu passo. Por carta. Mas Paulo disse assim, olha o versículo que Paulo usa. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia. Então já tinha projeto. Olha, eu vou lá pela Macedônia. Quando eu sair da Macedônia, eu vou passar em Corinto lá para ver os irmãos. Por que devo percorrer a Macedônia? Olha só. Paulo sabia que esta visita só poderia acontecer mediante uma ressalva. Qual era a ressalva? Se o Senhor permitir. Isso que é uma demonstração de dependência total de Deus. Paulo está dizendo que ele faz os planos, ele faz os projetos, mas a resposta certa vem de Deus. Olha, irmão, eu quero muito na sua casa lá orar, fazer uma visita, mas eu estou dependendo da permissão de Deus. Porque você também tem os seus afazeres, você tem os seus compromissos, não é verdade? Você tem a sua família, você tem a sua casa, aí você passa o dia todo trabalhando, aí quando chega à noite, às vezes, principalmente as mulheres, né? Ela tem que fazer comida, tem que fazer a janta, tem que organizar isso, tem que organizar aquilo. Às vezes não é só os filhos, tem os netos também que estão por lá, aí tem os cachorrinhos, tem os bichinhos de estimação, aí tem que... Não é assim? Né? Passa o dia todo trabalhando tudo, mas está se lembrando aqui, eu tenho que comprar a fruta do Joãozinho, eu tenho que comprar isso para o Pedrinho, mas também tem a ração, tem isso, aquilo outro, né? Então, tudo aí, juntando isso daí, quando chega em casa, o que a pessoa mais quer, o que é uma rede para deitar e descansar, porque amanhã começa tudo de novo. Então, nós que estamos envolvidos nessa obra, nessa chamada de Deus, dependemos diretamente da vontade permissiva de Deus para que, olha, não, hoje Deus permitiu. Qual é esse dia que Deus pode permitir se não for uma escala? Um feriado. Não é verdade? Olha, vamos aproveitar esse feriado aqui, vamos visitar pelo menos 2, 3 casas, levar uma palavra de Deus, levar uma bênção lá para o irmão que precisa. Não, mas feriado tem que ir para a praia, irmão, Garapéu também precisa. E aí a obra? Não, depois eu vou lá. Deus até permitiu que você tivesse a possibilidade de ir lá visitar o irmão, mas você escolheu os seus deleites. Ah, pastor, mas eu não posso pegar o feriado agora e tirar aí para tomar um banho? Pode. Então faz o seguinte aqui, vai logo de manhã lá na casa do irmão, faz uma oração, abençoa ele, aí segue o seu caminho. Então tudo aqui é uma questão de projeto, que o apóstolo Paulo está mostrando que ele fez os seus projetos, né? Então tudo é uma dependência total de Deus. No tópico número 2, longo tempo em Corinto e Éfeso, versículo 7. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem. Então olha, Paulo não tinha o desejo ali, estava com o desejo de ver os irmãos, mas também ele não queria só chegar lá e aquela visita de médico, furadeiro, né? Que antigamente ia na casa, era um corre, aí o furadeiro chegava lá, pleft, colhia o sangue e ia embora. Né? Não era essa visita que Paulo queria fazer, né? Paulo quis dizer assim, olha,
porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Então, olha, o meu plano é esse, né? Atravessar a Macedônia, chegar lá na casa da irmã Ruth, tomar um cafezinho com ela, né? Depois eu vou lá na casa da irmã Maria José, sento lá, como um pãozinho com manteiga, aí a gente conversa, ora por ela, abençoa, aí de lá a gente já sai, né? Vai na casa de um, vai na casa de outro, aí uma bênção de Deus, aí aquilo ali é tudo maravilhoso. E às vezes tem até briga. Que aí depois o irmão diz, o pastor foi na casa da irmã, não veio aqui em casa e tal. Então Deus permitiu que aquilo acontecesse, ele vai, né, e fica ali um longo tempo. Então isso aqui é muito maravilhoso, né? Então foi em Corinto que Paulo escreveu a carta aos Romanos e a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Então olha só, o tempo que Paulo passou lá foi tão extenso, tão longo, que ele escreveu 3 cartas. E quando Paulo escrevia as suas cartas, não era somente coisa da mente dele, não. Eram problemas que traziam para ele. Aí ele tinha que escrever. Você já pensou se Paulo... Imagina que hoje nós temos avião, hoje nós temos lancha, porque naquela época tinha barco, né? A remo. Hoje lá o camarada virou a chave, motor Scania, já vira a hélice, ele já vai... Passava-se 12 dias para chegar lá em Manaus, agora ele já ligou o barco aqui, 5 dias ele já está lá. E se ele subir no avião, o avião só faz subir e virar, por questão de 2, 3 horas, ele já chegou no lugar. Então, naquela época, imagina Paulo ter que subir um camelo e atravessar um deserto. Ele tinha que abastecer o camelo, né? Aqui a gente abastece o carro, né? Lá ele abasteceu o camelo, encostava o camelo num poço daquele, aí o camelo se abastecia de água, né? Uns 300 litros de água, para ele atravessar um deserto, passar 2, 3 meses no deserto, né? Então, veja só, ele não tinha como fazer tudo isso, né? E ainda assim, quando ele foi fazer uma viagem de navio, o navio ainda afundou, chegou na ilha e ainda foi mordido numa cobra. Então, olha só a guerra que o missionário passa para fazer a obra de Deus, né? Então, olha só, o ponto número 3, uma porta grande se abriu. Olha, em toda essa luta, em toda essa dificuldade missionária de Paulo, uma porta se abriu. E a gente... fica muito feliz quando uma porta se abre para nós, uma porta de emprego, uma porta de ajuda, uma porta de felicidade, uma porta de esperança. A porta que se abriu para Paulo foi a porta da pregação do Evangelho. Quando ele passou, olha só o que ele diz aqui, ó. Porque uma porta grande, olha, uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E há muitos adversários. Olha a felicidade de Paulo. Já pensou? Uma porta grande se abriu. Uma grande porta oportuna, e são muitos os adversários. Olha só, que felicidade, né? Uma porta de emprego se abrir, aí você pensa que você vai ser bem recepcionada. Olha a cara dos concorrentes lá. Essa daí veio bem para assumir a minha função. Não, esse daí, porque eu não sei o que. Aí você vai pedir uma ajuda, né? Me presta aí uma caneta. Não, por que tu não trouxe a tua caneta? Não veio para cá. Aí, poxa, eu vim para cá para somar, para ajudar. E às vezes não acontece na igreja isso, né? Ih, rapaz, chegou um pregador aí, o pastor agora só dá oportunidade para ele. Olha aquela irmã, só porque ela é do movimento aí, o pastor só chama ela para cantar. Olha aquela irmã, quando ela ora, o pastor só chama, eu já estou aqui um tempo. Aí o apóstolo Paulo disse, uma grande porta se abriu e são muitos os adversários. Como é que é essa porta? Olha só, um desses feitos está registrado em Atos 19. Quando Paulo impôs as mãos sobre alguns dos moradores de Éfeso, e esses foram batizados no Espírito Santo e falaram em outras línguas. Ele diz aqui, olha, como parte do povo de Éfeso aceitar a Cristo como Salvador, houve uma grande revolta dos adoradores da deusa Diana, e os ourives fabricantes de imagens foram esses grandes adversários que se levantaram contra Paulo e o evangelho de Jesus que estava sendo anunciado à cidade de Éfeso. Quando é que Deus abre uma porta grande e oportuna para você e se levanta um grande número de adversários? É quando você dá prejuízo para o inferno. É quando você ganha um macumbeiro, quando você ganha um feiticeiro, quando você ganha aquele alcoólatra, quando você ganha aquela pessoa que estava dependente da droga, quando você arranca uma prostituta lá do prostíbulo, quando você arranca lá do mundo um que era servo do Satanás, do diabo, aí você traz aquela pessoa para o reino de Deus, aí as pessoas ficam lá. Aí imagina se a gente ganhasse para Jesus todos os alcoólatras. As fábricas de cerveja, de cachaça iam fechar.
Aí eles iam tudo para frente da igreja. Olha, a culpa foi do pastor, rapaz. Depois que o pastor abriu essa igreja aqui, agora ninguém entra mais aqui, o bar tem até que fechar. Então, quando a igreja, ela abre as suas portas, as portas do inferno têm que fechar. Foi isso que Jesus disse aqui, olha. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas quando ela é igreja. Porque tem muitas portas que se abrem aí, mas que não são igreja. As finalidades são outras. Aí quando você pensa que ela vai dar prejuízo para o inferno está lá dentro da igreja. E não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, eu vou estabelecer aqui sobre essa rocha a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. É isso que o apóstolo Paulo está levando para a igreja de Corinto, de forma que essa igreja de Corinto, ela seja o quê? Uma igreja blindada. Quando as forças do inferno virem sobre ela, ela vai bater na porta e vai voltar, mas a porta não vai cair. Mas quando vir um coração quebrantado, a porta se abre. E quando a porta se abrir, a palavra, o Espírito Santo está aqui para receber. Foi por isso que Paulo foi lá, impôs as mãos sobre eles logo receberam o batismo com o Espírito Santo. Que maravilha! Então, que nós hoje também possamos ser assim. Abrir as portas e fazer com que as pessoas adentrem por ela e logo elas sejam alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, que maravilha que essa porta se abriu para o apóstolo Paulo. E aí, no ponto número 3 da lição, os planos e as instruções finais. Olha só, porque aqui nós estamos numa lição já de encerramento do trimestre, e nós já estudamos aqui diversos assuntos maravilhosos. Se você perdeu alguma aula, acesse a página da igreja, Assembleia de Deus Blindados no Senhor, aí você vai ver lá o pastor Raimundo e o pastor Sandro ministrando essas aulas, e você vai ver o que Deus tratou com a igreja de Corinto. E cada vez que esses assuntos são tratados com a igreja de Corinto, também são tratados conosco. E agora o apóstolo Paulo, ele encerra, porque se você vê aqui agora, que está pão com manteiga, o negócio está bonito aqui. Mas o negócio foi brabo nos capítulos primeiro. Né? Paulo partiu para cima mesmo. Paulo teve que botar aqui a capa de pastor mesmo e subir no púlpito e pregar a palavra. Doa a quem doer. Mas agora que ele já está fazendo até planos de ir lá ver os irmãos, de abraçar os irmãos, fazendo planos, projetos, né? Até projetos sociais. E agora ele faz planos e dá instruções. Primeiro ponto dos seus planos e essas instruções. Vigiai e permanecei firmes. Olha só. Tem gente que às vezes o pastor prega na igreja, aí não é aquela palavra, né? Que motiva, né? Aquela chamada de atenção mesmo. Aí diz logo assim, eu não vou mais. Não, eu vou procurar outra igreja. Não, eu vou lá na igreja do pastor fulano que lá pode. Lá ele deixa, né? É para lá que eu vou. Aí ele não quer ficar aqui, porque aqui a carne é dura, tem que mastigar mesmo, né? Para poder engolir, aí quando chegar aqui no estômago fazer todos os efeitos e distribuir, né? Porque quem estuda a anatomia sabe que quando você se alimenta, aí chega no estômago, o estômago faz todo aquele processo, o que é do fígado, o que é do rim, o que é da vesícula, aí começa a distribuir, o que não serve vai embora. Foi assim que Jesus ensinou. Vai ver que Jesus ensinou isso aí. O que contamina não é o que entra, é o que sai. Né? Então, olha só. Aí ele vem para a igreja, aí ele pega logo aquelas chibatadas, e depois diz, eu não venho mais. Não, me falaram que o pastor era legal. Ainda até disse, olha, irmã, tá vendo? Tu me convidou para essa igreja, tu falou que o culto era legal, mas olha, o pastor só faz bater. Não, eu não venho mais não. Eu vou lá para aquela lá, que aquela lá é legal. Aqui é diferente, olha. O apóstolo Paulo bateu, martelou. Surtiu efeito, agora ele está dizendo assim, olha, agora eu vou ter convosco. Podia ser a hora que o povo disse, agora que nós vamos pegar ele. Quando ele descer aqui do barco, aqui a gente vai segurar ele, né? Devolver para ele com a mesma moeda. Não, o povo já estava, disseram, Paulo, se tu não tivesse ensinado, se tu não tivesse mostrado o caminho da verdade, a gente ia continuar brigando, discutindo lá, a igreja ia continuar a estar dividida. Não, mas agora nós estamos mais unidos do que nunca, nós vamos fazer mesmo a obra acontecer, essa igreja ela vai prosperar, porque a igreja lá de Corinto, ela já era uma igreja rica, tanto financeiramente como dos dons espirituais, ela só precisava era do fruto do Espírito, ela só precisava era do amor.
Porque tinha profeta, tinha gente que revelava, tinha gente que curava, tinha gente que interpretava sonho, tinha gente que falava em língua, tinha gente que falava no mistério, tinha gente que interpretava as línguas. Eles só precisavam era do amor. Foi o que ele disse aqui: se eu poderia até dar o meu corpo para ser queimado por amor, por muito, mas se eu não tivesse amor, de nada valeria. Tinha gente que talvez, quem sabe, abria a carteira e dava até tudo que tinha lá, com muita raiva, só para fazer inveja para os outros, aí não adiantava nada. A igreja aqui espiritualmente continuava sendo pobre, miserável. Eles precisavam era do amor, e o apóstolo Paulo chegou ali, foi com amor, e agora ele encerra a sua carta aqui, fazendo planos e orientando, dizendo: vigiai e permanecei firmes. Olha só: sede vigilantes, permanecei firme na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Ele diz aqui, olha, Paulo recomenda ao povo de Corinto que permaneça vigilante e firme. Nos tempos bíblicos, o termo vigiar tinha muita relevância. A expressão vigiar significa literalmente manter a luz acesa. Não tinha luz naquela época. Talvez hoje dissesse: olha, vigia lá na tua casa, fica vigilante. Ah, eu vou deixar a janela aberta, eu vou ficar olhando. Não. Aqui o termo literalmente está dizendo assim: manter a luz acesa. Jesus disse assim: vocês são a luz do mundo. E às vezes a gente, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente não vigia. Aí a nossa luz apaga, as pessoas não sabem nem que a gente é crente. Aí alguém descobre que a gente é crente, é só: olha, vamos ouvir lá o irmão fulano lá, que ele é evangélico. Ah, ele é evangélico, pensei até que ele não era crente. Ele se comporta pior do que meu vizinho lá, né? Não, olha, porque a forma como ele fala aí, essas brincadeiras dele aí, acho que ele não é crente não. Aí o apóstolo Paulo disse assim: olha, vigiem, fiquem alertas, permaneça com a vossa luz acesa. Está ali o exemplo lá das 10 virgens, né? 5 ficaram com as suas lamparinas acesas. Quando elas estavam apagando: olha, bota mais azeite aí. Opa, agora. Aí as outras disseram: não, deixa aí, quando acabar, a gente pega do irmão fulano lá. Ele tem lá, ele ora pela gente. Né? A gente liga para ele, ele ora pela gente, ele manda só um zap. Ele mandar um zap aqui, eu já fico logo fortalecido. Não precisa nem assistir o culto na igreja. Né? Quando o pastor liberar aqui a live do culto, aqui aí eu vou me alimentar. Aí o apóstolo Paulo disse assim: seja vigilante, mantenha a luz acesa. Pastor, como é que eu vou manter minha luz acesa? Orando, lendo a Bíblia, vendo só o que é bom, acessando só o que é bom, conversando com pessoas que pensam como eu penso, tá? Indo a lugares aonde não vai denegrir a minha imagem, bater uma foto que não vai escandalizar ninguém, né? Para que quando eu vim para a igreja aqui cantar ou pregar, as pessoas dizem: olha, o pastor lá está pregando lá, mas eu vi uma foto dele esses dias no Face. Não tem cara de pastor não. Olha, o pastor está cantando um hino ali, mas eu vi ele entrando ali, sinceramente, só pelo brilho das luzes, eu acho que não era igreja não. Então, mantenha a luz acesa, para que as pessoas possam te ver, saber quem você é. Porque diz um ditado aí que à noite todo gato é pardo. Não é verdade? Então mantenha a luz acesa, a luz do Espírito Santo. Ninguém pode se esconder, ninguém pode se ocultar, tá? Então ele diz aqui, olha, outro conselho de Paulo foi para que o povo estivesse firme na fé. Como é que é uma pessoa firme na fé? Aconteça o que acontecer, ele está firme, ele não murmura, ele não reclama, podem falar mal dele, ele não rebate, ele fica com sapo na garganta, mas ele não deixa o sapo nem fazer barulho. Tem pessoas que suportam. O apóstolo Paulo ensinou isso aqui na lição, nós já estudamos isso. Tem gente que suporta. Por quê? Ele diz: o amor suporta. O amor, ele permanece firme. E às vezes as pessoas estão massacrando a gente aí. A gente até diz assim: poxa, eu queria ter esse comportamento da irmã Maria José. Porque olha, estão tacando em cima dela, ela está ali sorrindo, dando glórias a Deus, glorificando a Deus. Então a gente olhar para as pessoas, como elas demonstram esse tipo de comportamento, eu quero, como o apóstolo Paulo disse, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meu irmão, quem seria eu para carregar aquela cruz de Cristo? Quem seria eu? 80 quilos na vertical e 70 na horizontal. Quem seria eu para carregar aquela cruz, subindo ainda? Né? Imagina aí, um saco de cimento pesa 50 quilos. Coloca aí 3 sacos de cimento na cabeça e vai lá na casa da Silmara, aqui em cima, para ver se chega lá. Não vai chegar. Imagina carregar uma cruz de 150 quilos aí, subindo ainda o Gólgota,
pegando chibatada, humilhação, muita pressão psicológica, o coração de Jesus a mil, né? Com muito sangue no rosto, ele ainda olha assim para o lado e vê a mãe dele, vê os discípulos, olha o Bartimeu e diz assim, eu curei aquele homem lá, olha, eu curei, olha a mulher do fluxo de sangue, olha o anãozinho lá, Zaqueu, olha lá e Jesus lá, e as pessoas gritando, crucifica, crucifica, é isso, é aquilo, aquilo, outro. Um dia que Jesus ia ter tanta força, ele caiu no chão, não aguentou, caiu no chão. Aí passou um sirineu, que era do mesmo porte de Jesus, botaram ele para carregar a cruz. Ele disse, eu não sou nem digno de carregar, carrega a cruz. É certo de que nós não vamos carregar a cruz de Cristo, literalmente, mas espiritualmente, poderemos sofrer as mesmas dores, ser escarnecido só porque a gente é crente, ser escarnecido só porque a gente ora, ser escarnecido porque a gente vai no aniversário e antes do parabéns a gente tem que fazer uma oração pelo aniversariante, porque a gente vai no aniversário, todo mundo dá muitos presentes, mas a gente quer dar um versículo da Bíblia, quer dar uma Bíblia embrulhada no papel de presente, a gente é escarnecido. Isso aí é carregar a cruz de Cristo. Da mesma forma como fazendo tudo ao contrário, a gente crucifica Jesus de novo. Então é isso que nós precisamos entender. O apóstolo Paulo ele está dando essas instruções para o povo. O ponto número 2 aqui, fazei tudo com amor. Versículo 14, todos os vossos atos, todos sejam feitos com amor. Olha só, o próprio apóstolo já havia falado que se não tivesse amor, nada se aproveitaria, nada. Tudo é com amor. O que você vai fazer é desse tamaninho? Faz com amor, que quem receber vai considerar aquilo como uma coisa enorme, pesada, forte, que era tudo o que ele precisava. Ai, pastor, sabe, o irmão está passando fome ali, mas eu tenho aqui só um feijão. Para quem não tem nada, tomar um caldo de feijão. Eu me lembro que na nossa época de criança ali, a minha mãe, né, passava algumas dificuldades, e ela dizia assim, olha, vai lá no açougue do fulano lá, aí eu ia lá, aí eu dizia para ele, a mamãe mandou passar aqui, você pode dar um osso aqui para ela fazer uma sopa. Ele pegava um osso, mas era o osso, sem nada, cortava tudo em pedacinho, a minha mãe fazia uma sopa, a gente tomava aquele caldo. Para quem não tem, um pouco é muito. Então é isso que nós precisamos aprender e desenvolver e incentivar um ao outro para que a igreja, em modo geral, não se torne pesado. Porque às vezes a igreja ela tem a responsabilidade de ajudar. Mas se você não ajudar, se eu não ajudar, para a igreja vai ficar pesado. Porque a igreja tem luz para pagar. Às vezes a pessoa diz, não, eu já dei minha oferta, já dei meu dízimo, aí eu não vou dar mais nada. Mas você tem um conforto no ar-condicionado, um som bom, uma cadeira para você sentar, encostar aí as suas costas, um negócio mais confortável, entrar na igreja, ter um álcool em gel ali, aí, tudo isso as pessoas não sabem de onde vem, não sabem de onde vem. De onde é que sai isso aí? Do bolso do pastor? É alguém que doa? Não, é a tua oferta, é o teu dízimo para manter a obra de Deus. Aí eu volto a dizer, você quer apenas desfrutar, não quer contribuir? Não tem problema nenhum. Ninguém vai impedir as pessoas de adentrar a igreja. Não é verdade? Mas Deus não vai parar a obra porque eu não quero fazer. Deus não vai deixar de abençoar a obra porque o pastor Raimundo não quer fazer. Deus vai levantar pessoas que vão incentivar e que vão fazer aquilo que eu não quero fazer. Amém por isso? Então, tudo que você fazer, todos os seus atos, sejam feitos com amor. Até o fato de você entrar na igreja e dizer, não, hoje eu quero ser o porteiro da igreja. Hoje eu quero abrir a porta para as pessoas, quero abraçar, quero pegar na mão da paz do Senhor. Nós estamos em pandemia, não pode estar pegando, mas eu quero fazer o toque, quero dar um sorriso, dizer, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Meu irmão, quando todo mundo fizer isso, meu irmão, a glória de Deus, ela vai descer na igreja, ela vai se manifestar, porque todos estão com espírito de adoração a Deus, isso vai subir como incenso suave às narinas de Deus. Deus vai dizer, hoje eu vou descer nessa igreja, eu vou ordenar os anjos, quem estiver doente vai receber a cura, vai ter batismo. Olha, Deus vai fazer pessoas passar na frente dessa igreja, precisando de, quem sabe, pessoas querendo tirar sua própria vida. Ele vai entrar na igreja, porque já aconteceu isso aqui, e as pessoas vão se encontrar com Deus, porque Deus está nesse lugar. Era isso que o apóstolo Paulo queria e quer para os dias de hoje. Então, olha só, fazei tudo com amor.
O ponto número 3, e último da lição, fala sobre o ósculo santo e a palavra que todos nós, como igreja, devemos dizer isso todo dia, Maranata. Né? Olha só, nos dias atuais, é comum saudarmos uns aos outros com um aperto de mão e abraço. Naqueles tempos, porém, o gesto comum de saudação era o ósculo santo, literalmente um beijo no rosto. O exemplo disso foi o pai do filho pródigo. Quando o filho pediu tudo que era seu por direito, né, talvez, quem sabe, uma herança antecipada, porque o pai ainda não tinha morrido, ele disse, me dá tudo que é meu por direito. Aí o pai, não, tudo bem, está aqui, pega o que é teu. Ele foi e gastou tudo. Mas você vai olhar que a gente só olha para o filho pródigo, né? A gente só olha para o filho rebelde, né? Mas quando a gente olha para o pai, a gente vai ver que o pai todo dia ia olhar, porque por experiência ele disse assim, ó, o dinheiro vai acabar e ele vai voltar. Todo dia o pai lá ia olhar. Um desses dias, quando o pai olhou, o filho vinha voltando. O que foi que ele fez? Correu ao encontro, abraçou, né, uma forma de saudação, de recepção, e o beijou. Né, quando ele saudou o filho com um beijo, um ósculo santo, né? Ele poderia, quem sabe, naquele beijo, dizendo, eu sabia que você ia voltar. Eu já estava te esperando. Né? Então, o exemplo disso aqui, ó. Então, atualmente, nós usamos o aperto de mão e dizemos, a paz do Senhor. Isso aqui, irmão, isso aqui tem um valor inestimável. Olhar para alguém, segurar a mão e dizer a paz do Senhor. Tem gente que nem diz mais isso. E aí, tudo bem? Beleza? Como é que foi lá? Pô, legal, ué. É importante que nós retomemos isso. O cumprimento da paz do Senhor. Às vezes, é um irmão. Antigamente, as pessoas olhavam os crentes na rua, né? Ei, irmã, paz do Senhor. Às vezes, no interior, a gente ia pensar, irmão, paz do Senhor, paz do Senhor. Hoje já não tem mais. Amiga, meu amigo. Somos irmãos em Cristo, irmão. Precisamos reconhecer isso e as pessoas precisam saber. Eu na minha época, eu ouvia muitas vezes as pessoas dizer assim, olha, eu acho bonito quando vocês se cumprimentam na rua. Ah, paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor, meu irmão. Tá bom, meu querido? Deus abençoe. Já está extinto isso. Isso é um risco muito grande da igreja se perder no meio da Babilônia que está aí fora. Então, nós precisamos buscar essa identidade, chegar numa fila de banco aí, quando você for lá na fila da Caixa Econômica receber o seu auxílio, que você vai ver um monte de crente lá, e aí, irmão, paz do Senhor, aí, amém, ei, meu irmão, paz do Senhor, glória a Deus. Deixa as pessoas saber que você é crente, acende a luz, deixa eles saberem, né? Uma vez eu fui para o meu trabalho, aí eu peguei o ônibus, aí sentou na minha frente 2 pessoas. Disse, rapaz, tu viu como foi o culto ontem? Rapaz, eu não gosto daquela irmã quando ela canta, não. Não, rapaz, aí tu viu quem estava na igreja? O fulano, não sei o que, começaram a falar. Aí eu fiquei só comigo aqui, né? Se elas souberem que eu sou crente, como é que vai ser? E às vezes, as pessoas estão na igreja, aí saem, não conhecem. De repente, alguém já assistiu um culto aqui na sua igreja, aí viu você cantar, viu você pregar, viu você testemunhar, aí pega, não flagra você numa fila, falando mal do irmão, falando mal do pastor, falando mal disso aqui, aí falou isso aqui, aí o pessoal, e aí? Aí você não é daquela igreja lá? Ah, é verdade. Ah, tá bom, era só isso que eu queria saber. Nunca mais aquela pessoa vem na sua igreja. Então, por isso ele está dizendo aqui, olha, sejam vigilantes. Vigia no que você vê, vigia no que você fala, vigia no que você faz, vigia onde você anda, para que a sua luz não se apague, mantenha ela acesa, né? Então, o ósculo santo, hoje, não tem problema nenhum. Às vezes eu tenho essa mania, ver a irmã, está aqui a irmã Maria José, quando eu pego a irmã, Pai do Senhor, minha irmã, toma até bênção para que eu receba a bênção dela, né? Pastora, missionária, homem de Deus, mulher de Deus. Às vezes eu vou fazer aqui as minhas viagens, aí eu mando uma mensagem para o pastor Campelo, pastor, estou fazendo a minha viagem, me dê a sua bênção, ore por mim, porque eu estou debaixo da guarda dele, aqui da autoridade sacerdotal dele, né? Seu pastor precisa saber onde você vai, seu pastor precisa saber se você tem um plano para o pastor, ore por mim que eu estou fazendo uma prova aqui, eu estou pedindo uma porta de emprego, fale com ele. Se você considera o seu pastor como sacerdote de Deus, peça a bênção dele. Ele é a pessoa que está ali lhe representando diante de Deus. Você também pode orar a Deus? Pode, mas tem alguém ali que está intercedendo por você. Ele é o anjo da igreja e nós precisamos reverenciar isso diante de Deus, porque não foi homem
que colocou, mas foi Deus que colocou. E quando Deus for cobrar algo ao meu respeito, ao seu respeito, vai cobrar dele, porque nós somos ovelha dele. E acima dele também tem um pastor, assim como nós estamos debaixo da orientação espiritual dele, ele está debaixo da orientação espiritual de outro pastor, e esse pastor que está acima também está debaixo da autorização de Deus, da autoridade espiritual de Deus. Então nós precisamos ter isso conosco, esse ósculo santo, esse cuidado. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Olha, o que quer dizer essa palavra? Seja maldito, maldição. Carregue uma maldição sobre os seus ombros, se você não ama o seu irmão. Como é que você vai dizer que ama a Deus, que você não vê, e você não ama o seu irmão que está do seu lado? Às vezes entra na igreja, senta no banco, fala com o irmão que está lá do outro lado, mas não fala com o irmão porque não conhece. E às vezes é um visitante. Ele veio em busca de uma paz, em busca de uma bênção de Deus. Aí eu sento e não falo com ele. Então, quando você estiver na igreja, né, que seja uma orientação para nós, sentou do lado de alguém que você não conhece, paz do Senhor, meu querido, tudo bem? Pode até não ser crente, né? Pode até não ser crente. Eu já vi uma situação dessa de duas irmãs se encontraram, e aí o marido dela não era crente, e disse, paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Tudo bem, olha, esse aqui é meu marido, ele não é crente. Opa, tudo bem, bom dia. Dá paz do Senhor para ele também, irmão. Paz do Senhor, minha querida, paz do Senhor, eu estou com a minha amiga aqui, opa, querida, paz do Senhor, amém? Amém. Mas eu não sou crente, receba a paz de Deus na sua vida. Então, sentou no banco aí, viu uma pessoa que você não conhece, a paz do Senhor, querida, você está vindo a primeira vez, né? Não, eu conheço os irmãos aqui, estou vendo que você está nos visitando, como é seu nome? Seja bem-vinda, viu, graças a Deus. Se precisar de alguma coisa, pode falar comigo, tem água ali, tem um bebedouro, tem um banheiro também. Se ofereça como voluntário para ajudar, ajude essa pessoa a oferecer o melhor culto para Deus também. E aqui, o apóstolo Paulo conclui essa carta assinando com seu próprio punho. Olha só, ele assina com o próprio punho, né? E afirmando Maranata, ou seja, o significado dessa palavra, que o Senhor venha logo. Volta logo, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você vai ver que essa expressão Maranata é a mesma expressão que o próprio João teve lá na visão do Apocalipse, quando ele encerra a carta dizendo Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Olha só, o brado da igreja tem que ser essa, Maranata. Tem muita gente que não quer que Jesus volte porque ainda tem que terminar a faculdade, o carro está financiado, ainda quer realizar o sonho da casa própria. Não, Jesus só vem quando eu entrar no meu apartamento novo. Não, Senhor só vem quando eu ver meus filhos formados. Não, meu irmão, a hora que Ele quiser vir, nós temos que estar preparados. Pode ser hoje, amanhã, de repente Ele pode vir depois dessa escola dominical. A gente não vai, já vamos fazer o culto lá na glória, né? Já vamos estar lá vendo Ele face a face, né? E de repente eu vou chegar lá e dizer, irmã Ruth, a gente não estava de manhã na escola dominical, agora nós estamos aqui, olha, bora dar uma volta logo aqui na praça da cidade santa, né? Vamos logo, eu quero ver como é que é Pedro agora aqui, como é que está Abraão, Isaac, Jacó, vamos andar pelas ruas de ouro, olha, maravilha de Deus. Quem quiser ficar lá tocando os instrumentos, deixa eles tocar, quem quiser ficar mexendo no som, deixa ficar mexendo lá, quem quiser ficar com o meu celular, deixa ficar, eu quero estar na glória, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que maravilha. E aqui o apóstolo Paulo encerra a sua carta para a igreja de Corinto. Eu imagino aqui que a igreja de Corinto agora, no capítulo 16, não é mais a mesma. Ela passou por um processo de lapidação, né? Os irmãos aqui estão maravilhosamente bem, servindo a Deus, né? Assim como nós estamos aqui. Eu acredito que cada lição dessa revista aqui, que você assistiu, que você acompanhou, em meio à pandemia, em meio a um caos, no mundo inteiro nós tivemos o privilégio de nos manter sendo alimentado pela palavra de Deus. Parabéns para você, que insistentemente, com muita fé, com muito amor, com muita devoção, você atravessou um deserto de luta, né? Um deserto de luta, momentos que talvez as pessoas dizem assim, que não tinha nem força, nem imaginava como, mas a igreja não parou, a igreja continuou. Muita gente ficou nas suas casas, mas nós ficamos aqui, na linha de frente, levando sempre uma palavra de Deus através das redes sociais. Ninguém, se Jesus vier agora, ninguém vai chegar lá diante do tribunal de Cristo e dizer assim, Senhor, eu não sabia. Não, ninguém me avisou. Ele vai dizer o quê? E as lives? Né? Passou o dia todo no celular, nas redes sociais, jogando lá o seu joguinho, falando com fulano e ciclano, e a palavra sendo pregada, o louvor sendo entoado, pessoas se arriscando, pessoas se arriscaram por você, para não deixar você desamparado. A igreja não parou. E isso não foi só aqui, foi em diversos lugares. A igreja não parou. Eu falei com muitos pastores aí
que estão por muitos países, que são meus amigos, e eles disseram, pastor, a gente não pode nem usar a rede social, o governo não deixava ninguém usar a rede social. De madrugada, eles mandavam apenas o WhatsApp, eles mandavam oração, mandavam um louvor, mandavam uma coisa, mas se eles fossem pegos fazendo culto em rede social ao vivo, eles eram presos, porque eles consideravam isso aí como uma aglomeração, pessoas reunidas na casa, pessoas que tinham aqui um pai, a mãe, 3, 4 filhos, um sobrinho na sala, eles diziam que era aglomeração. Então, olha só, mas nós aqui, na Assembleia de Deus, blindados no Senhor, em Belém do Pará, na Avenida Nazaré, nós permanecemos firmes aqui com a nossa luz acesa, porque essa igreja aqui é o farol na nossa cidade. Nós ficamos aqui, olha, pessoas aceitaram Jesus, pessoas foram curadas, a igreja orando meia-noite, a igreja não parava. Então, olha só, que maravilha, e a igreja de Corinto, a igreja de Jerusalém, não tiveram esse privilégio. Então, aproveite os recursos que você tem e não pare. Não deixe as portas do inferno prevalecer sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Quero convidar você a estar em pé para a gente ler aqui a nossa aplicação pessoal, que diz assim: somos incentivados a permanecer firmes em todo o tempo e principalmente quando a nossa fé e valores cristãos são desafiados ao interagirmos com o mundo. De qualquer modo, seja fiel ao Senhor Jesus e habilite-se ao prêmio da coroa da vida. Amém. Glórias a Deus. Olha só, então, que essa aplicação pessoal, ela seja verdadeiramente aplicada na nossa vida. Quando a sua fé for desafiada a interagir com as coisas do mundo, permaneça firme. Não se permita ser levado. Não se permita ser influenciado. Você tem que influenciar. Você não pode ser influenciado. Então, se permita ser usado por Deus a fazer todas essas orientações que o apóstolo Paulo nos deu para que a gente continue sendo uma igreja forte, uma igreja firme. Amém? Quero orar por você nessa manhã. Você que está em casa também pode orar junto conosco. Eu quero convidar você nessa manhã a ofertar com alegria também, logo após essa oração. E logo, logo, nós vamos estar encerrando a nossa aula desse primeiro trimestre. Já no próximo trimestre, vamos estar começando com uma nova lição, onde nós vamos estar estudando Atos dos Apóstolos. Olha que maravilha, parece que já estou vendo aqui que vai bombar a nossa escola bíblica dominical, porque nós vamos falar sobre os Atos dos Apóstolos, a ação do Espírito Santo de Deus através da igreja. E olha, parece que já estou vendo aqui que muitas coisas vão acontecer no nosso meio, porque chegou a nossa vez de sermos usados pelo Espírito Santo nessa última geração. Amém? Então coloque desde já a sua oferta na sua mão, o seu dízimo, que eu vou estar orando, você vai estar contribuindo, nós vamos estar encerrando essa manhã maravilhosa. Deus eterno e soberano, muito obrigado, meu Deus, por essa manhã gloriosa que passamos aqui na tua casa, Senhor, aprendendo a tua palavra, Deus, colocando mais azeite nas nossas lamparinas para que a luz gloriosa do teu Espírito Santo esteja sempre acesa em nossas vidas e nós sejamos, Senhor amado, um reflexo para esse mundo, para que eles possam saber que só o Senhor é Deus. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos nesta manhã, quando eles vão entregar, Senhor, a sua oferta, o seu dízimo, como gratidão a Ti, meu Pai. Abençoa ricamente a vida dos teus filhos e dos teus servos que nos acompanharam, Senhor, pelas redes sociais, ao vivo. Pai, que eles sejam também alcançados e ricamente abençoados pelo poder da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante as suas mãos e receba a bênção do Senhor Jesus. Eu vou chamar aqui o pastor Zidomar Campelo, que vai trazer também uma palavra, e logo ele vai estar encerrando a nossa escola dominical com a bênção apostólica. Amém. Pastor, a paz do Senhor Jesus, queria convidar vocês para nós virmos para cá, para nós encerrarmos aqui, como a gente sempre faz. Eu não sei se os adolescentes já estão encerrando a aula lá em cima. Se tiver, vai ser muito bom para a gente poder fazer aqui na frente aqui o nosso encerramento. Também você pode vir, se acomodar aqui por trás aqui, para todo mundo que está em casa ver você também, e a gente poder fazer algo que realmente possa marcar esta manhã. Amém? Puxa para cá esse microfone um pouquinho mais, irmão. A pastora está viajando, eu fiquei babá de cachorro. Se deixar ele lá em casa, lá ele faz barulho, lá os vizinhos querem jogar pedra na gente. Amém? Que bom. Parabéns para você, Deus abençoe. Olha, que bom ver você, né?
Irmã Sandra, irmã Ruth, irmã Maria José, parabéns. Olha, várias gerações reunidas aqui, né? Irmã Carmen, Deus abençoe. Vocês, jovens, adolescentes, vocês não estão vindo aqui, mas tem novidade para vocês lá em cima. A Lulu pode até levar vocês para apresentar logo lá como está e como vai ficar o espaço que Deus reservou para vocês aqui nesse lugar. Vai ser algo marcante, dia 9 de outubro, nós vamos estar fazendo um culto de 4 horas aqui, de sexta para sábado, onde todos os membros da igreja vão estar aqui, para a gente poder marcar mais uma vez a história da nossa igreja no mês de outubro. Então, dia 9, assim, coisa extraordinária. Amém? Eu já vou antecipar, né? Vai estar o André Aquino, um rapaz que prega muito, ele mora em São Paulo, vai estar aqui com a gente, e só para nós, né? Só para nós, Deus é maravilhoso. Então, parabéns, pastor Raimundo, por mais uma aula. Chegamos no final, né, do trimestre, já vai ter, no próximo domingo, um novo trimestre, vamos falar de Atos dos Apóstolos, maravilhoso. E tem gente que nem sabe nem quem escreveu Atos, né? Então, as pessoas, elas têm aprendido muito. Quem quer aprender, aprende mesmo. Porque é vergonhoso alguém, sendo cristão muitos anos, não saber quem escreveu Atos dos Apóstolos. E ainda vai ter gente que vai dizer que foi o Lucas, o apóstolo. Tem gente que vai acertar o nome, mas vai errar a profissão. Entendeu? Porque não conhece, não participa, não lê. Então, Atos dos Apóstolos, nós vamos aprender a respeito do homem que Deus separou para nos ganhar para ele, que é o apóstolo Paulo. Coisa extraordinária, está lindo e maravilhoso, e nós estamos já nos aproximando, pastor Raimundo, de acabar com as lives, né? Cedo não vai ter mais live, né? O pessoal que nos assiste aí, né? Nós vamos voltar a ter os nossos cultos de fato presencial. Quem quiser assistir o culto vai ter que vir na igreja, ou então, se não quiser, vai ter que assistir a live de outra igreja, né? Porque nós vamos voltar a nos encontrar de novo aqui nos domingos pela manhã. E se Deus quiser, outubro, nós vamos marcar um domingo para evangelizar aí na praça. Voltar a fazer, porque a gente precisa disso como igreja, não é verdade? Então pronto, à noite a gente vai estar aqui, que Deus abençoe vocês. Estamos no mês de outubro, vai ser também um congresso da missão com idosos, né? Eu, com o pastor Sandro, pastora Josi, pessoalmente vamos levar vocês lá para o centenário. Está sendo preparado o ambiente lá para receber vocês. Nós temos que passar o nome, a quantidade, porque vai ter todo um controle, né? Olha aí, gostou da irmã Maria José? Amém? Glórias a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por este domingo, por este momento em que nós estamos vivendo aqui como igreja. Como é bom poder pisar aqui nesse lugar, como é bom poder estar aqui, Senhor, sentir a tua presença, sentir, Senhor, o quanto tu nos ama, o quanto tu és importante para nós, Senhor, o quanto tu nos abraça, o quanto tu cuida de nós. Nós somos gratos a ti, Senhor. Obrigado pelos ensinamentos, pelos pastores que se levantam aqui para nos ensinar. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas, as tias da missão com crianças, da missão com adolescentes, que se unem a nós. Que Deus abençoe a todos eles. Está chegando aqui a professora Nilce, com os adolescentes que estavam na classe de adolescente lá em cima, né? Pré ou adolescente? Adolescente, né? Que não existe mais pré. Não existe nem mais adolescente, né? É geração blindada. Geração blindada, né? Que Deus abençoe então aqui. E aí, pastora Nilce, como é que foi lá em cima lá? Foi maravilhoso. Fale um pouquinho perto do microfone aqui. Como é que foi uma lá? aula muito produtiva, onde nós falamos como vencer a preguiça, né? Nessa fase agora, onde os nossos adolescentes e nós mesmos adultos ficamos muito moles com tudo que aconteceu. E aí nós aplicamos uma ferramenta lá de plano de ação com várias orientações. Mostra aqui, menino. Traz aqui as alunas.
Pode trazer a Jana, vem para cá aparecer na live. E aí, né, elas colocaram como metas lá entrar na faculdade. Mas como entrar na faculdade se são adolescentes, são tão mocinhas? Claro, com uma rotina de estudo, tem que dormir no horário certo, alimentação, várias coisas que elas foram estimuladas a colocar aqui. E tudo isso todo mundo tem que ter. E principalmente servir a Deus, pedir ao Senhor a orientação certa, né, para que você chegue aonde você quer chegar no seu objetivo final. Amém. Deixa eu ver aqui. Olha só, gente, um PA, né? Para vencer a preguiça, né? Olha, um plano de ação, gente, vocês vão aprender isso, um dia vocês vão precisar disso aqui, porque todas as pessoas que vão buscar uma formação, seja em que área for, ela vai precisar lá, no momento em que ela já estiver exercendo a sua profissão, de um plano de ação. Isso serve para a sua vida familiar, para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional, inclusive para a vida eclesiástica. Olha, é um plano de ação. Olha, o plano de ação é uma análise de SWOT, né? Que é quando, onde, quem, porquê, como, quanto. Você faz essas perguntas. Aí eu quero ir para Nova York. Quem quer ir para Nova York aí? Quem quer ir para a Alemanha, França, Paris? Aí olha só, vai perguntar, quando? Né? Aí onde já sabe que é Nova York, né? Com quem? Com o namorado, com o paquera, quando está ficando. Por que quer ir para lá? Vai a trabalho, vai a passeio. Como vai? De avião, lógico, né? Quanto vai ser? Tudo é tá vendo como é importante? Então, parabéns à nossa coach. Coach. Meus irmãos, que bom, maravilhoso. David está no controle dos botões, Deus te abençoe lá, meu filho. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com todos nós que estamos aqui na Blindados, seja com você na sua casa hoje e para todos sempre. E você diga amém, diga graças a Deus, uma salva de palmas para o Senhor.